Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os países da América do Sul e suas capitais. Veremos que são 13 os países da América do Sul e a língua predominante é o espanhol, pois o português é falado apenas no Brasil. Todas essas nações possuem uma enorme riqueza cultural. Meu nome é Nádia e esse é o canal Arte Mundo Desenho. Vamos começar a nossa viagem pela América do Sul, pela Argentina, cuja capital é Buenos Aires e o idioma é o espanhol. A história da Argentina foi iniciada por meio da ocupação espanhola, que explorou as riquezas do país até sua independência em 1816. A geografia da Argentina é marcada pelo clima temperado e pela vegetação em geral de pequeno porte, como o pampa. Vamos viajar agora para a Colômbia, cuja capital é Bogotá, e o idioma praticado é o espanhol castelhano. Seu nome é uma homenagem ao navegador Cristóvão Colombo. Mesmo antes dos espanhóis colonizarem o atual território colombiano, ele era habitado por povos nativos, destruídos no século XVI. Próxima à linha do Equador, a Colômbia é cortada pela Cordilheira dos Andes. O próximo país da nossa viagem pela América do Sul é a Bolívia, cuja capital é La Paz, e o idioma praticado é o espanhol, o quichua e o aymara. O território boliviano não possui saída para o mar e abriga a Cordilheira dos Andes, a Floresta Amazônica e regiões pantanosas do Chaco. A Bolívia apresenta diversos problemas socioeconômicos. Seu índice de desenvolvimento humano é o terceiro menor da América do Sul e a população é afetada pelo alto índice de desemprego. Iremos agora conhecer mais um pouco sobre a Venezuela, cuja capital é Caracas e o idioma praticado é o espanhol. Antes da chegada dos colonizadores, no final do século XV, o país era habitado por várias tribos indígenas. A nação foi colônia espanhola, sendo a independência conquistada em 1819, sob o comando de Simón Bolívar. A Venezuela possui praias belíssimas, como podemos constatar nas imagens. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o Chile, cuja capital é Santiago e o idioma praticado é o espanhol. Seu território abriga diferentes paisagens naturais que variam de desertos a geleiras. O deserto do Atacama, localizado na porção norte, é considerado o local mais seco do planeta. Outros destaques são a Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, as geleiras e a Patagônia, no extremo sul. Ocorre também grandes terremotos no Chile. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o Equador. A capital do Equador é Quito e o idioma praticado no país é o espanhol. Sua área é cortada pela linha do Equador, fazendo com que o país pertença a dois hemisférios diferentes, o setentrional norte e o meridional sul. O Equador possui grandes reservas de petróleo.
além também de possuir jazidas de ouro, prata, chumbo e zinco. Vamos viajar agora para a Guiana, cuja capital é Georgetown e o idioma praticado é o inglês. Apesar de ter sido descoberta por espanhóis no século XV, a Guiana teve sua colonização iniciada pelos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Os colonizadores realizaram o cultivo da cana-de-açúcar utilizando mão de obra escrava. No entanto, em 1814, os ingleses passaram a exercer domínio na região e a independência nacional só foi conquistada em 1966. Vamos agora para o Peru, cuja capital é Lima e o idioma praticado é o espanhol, o quichua e o aimará. O Peru foi o principal centro do Império Inca e obteve sua independência em julho de 1821, após 3 séculos de dominação espanhola. O território peruano está totalmente ao sul da linha do Equador e a Cordilheira dos Andes é responsável por dividir o país em 3 grandes regiões. Pegue suas malas que nós vamos agora para o Suriname, cuja capital é a cidade de Paramaribo e o idioma oficial é o holandês. Porém, existem vários outros idiomas no país. Vamos observar na imagem, até chinês, espanhol, o francês, inglês. Muito interessante, não é, pessoal? Vamos conhecer mais um pouco sobre o Suriname? Em 1815, através do Congresso de Viena, os holandeses passaram a dominar a região. Vamos agora para o nosso outro vizinho, o Uruguai, cuja capital é Montevidéu e o idioma praticado é o espanhol. Os primeiros habitantes desse território foram indígenas e o Uruguai é uma ex-colônia espanhola. O país proclamou sua independência em 1825. Contudo, o reconhecimento só foi obtido em 1828 através da assinatura do Tratado de Montevidéu. Continuando nossa viagem pela América do Sul, nosso destino agora é o Paraguai. O Paraguai e sua capital, Assunção. O idioma praticado é o espanhol e também o guarani. Ele é localizado na América do Sul, no interior do continente. Sua localização faz com que o país não tenha saída para o oceano, utilizando hidrovias internacionais para escoar a sua produção. Possui um baixo grau de desenvolvimento econômico e é um dos países mais pobres da América do Sul. Nosso destino agora é a Guiana Francesa, que não é um país, é um departamento ultramarino e região da França. Sua capital é Cayena e o idioma praticado é o francês. A Guiana Francesa tem sido o único território continental nas Américas que ainda está sob a soberania de um país europeu. Antes do contato europeu, o território era habitado por nativos americanos, falantes do idioma arawak. Vamos agora viajar para o imenso Brasil, que é o maior país do continente americano. Sua capital é Brasília e o idioma praticado é o português. O território brasileiro está localizado em sua totalidade a oeste do meridiano de Greenwich,
Portanto, o país integra o hemisfério ocidental. A linha do Equador passa no extremo norte, fazendo com que 7% de sua área pertença ao hemisfério setentrional e 93% ao hemisfério meridional. Então, pessoal, essa foi um pouco da história dos países e suas capitais da América do Sul. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado. E se gostaram, peço que compartilhem. A educação deve ser divulgada para todos. Vou deixar na descrição do vídeo o link para as playlists do canal e vou deixar também o link para o pacote de artes personalizadas para educação infantil. Inscreva-se no canal, pessoal, e compartilhe os nossos vídeos. A educação deve ser divulgada para todos. Agradeço se você assistiu o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo.